Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui seu irmão João Rodrigues. Como sempre, nosso encontro marcado e hoje trarei um assunto específico sobre o casamento em graça, tá bom? Eu quero deixar alguns esclarecimentos bíblicos para todos aqueles que vão assistir essa mensagem, que muitas das vezes há dúvidas, principalmente da religião, sobre esse assunto, né? Então, o que acontece? Esse problema, essa situação, essa mensagem que vai ser ministrada nesse exato momento, ela vai ser um pouco polêmica. Então, nós precisamos estar atento, prestando atenção no que diz a palavra do Criador. Se você puder pegar uma caneta, um caderno, fazer anotações, tá? Porque qual o motivo de eu estar pregando essa mensagem hoje sobre o casamento? Eu não gosto muito de ministrar sobre esse determinado assunto, mas eu vou ministrar hoje essa mensagem para deixar bem claro a posição dos verdadeiros pregadores da graça, tá bom? Sobre esse assunto, sobre o casamento em graça. Então é importante que você pegue canetas, lápis, anote, para depois você não tomar suas decisões precipitadas. Outra coisa, por gentileza, não saia da live, assista até o final para você tomar suas conclusões de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas assistem só a metade, saem, montam uma ideia e diz coisas que a gente não falou, que eu não falei. Então é importante você acompanhar capítulos e versículos das Escrituras Sagradas para depois fazer uma análise, um exame total do que diz as Escrituras em relação ao casamento em graça, para depois tomar a decisão para que você não possa atropelar em algum item do que ser dito aqui. Tá bom? Então, desde já eu quero dizer aos meus amados irmãos, meu nome é João Rodrigues, tá? Pregador do Evangelho da Graça. A minha página no Facebook é a Expansão do Evangelho, como também no YouTube é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Então preste muito bem atenção. Irei trazer esse tema sobre o casamento em graça, porque muitas pessoas fazem perguntas para mim, vem no meu particular e pergunta e até questionam em relação a isso. Então, eu quero que fique bem claro aqui. Primeiramente, eu sou casado e bem casado com a minha esposa Cirlane Almeida Rodrigues, tá bom? Então, o motivo de eu trazer essa mensagem é que muitas pessoas dizem que em graça é diferente da religião. Claro que em graça é diferente da religião, mas eu tenho ultimamente recebido algumas afrontas, questionamento da religião, dizendo que graça, eles dizem que graça é essa, que nós pregamos que na graça a gente pode fazer tudo, na graça a gente pode largar a mulher e casar com quem quiser, pode fazer o que quiser. Não, a graça não é isso. Não confunda a graça, o que é graça? Graça é favor imerecido, é favor não merecido, você não merece. Graça é isso. Só que a graça, ela nos dá a liberdade, ela não dá libertinagem. E uma coisa que eu quero que fique bem claro aqui nessa mensagem, por isso que eu quero que você acompanhe do começo ao fim, para que você não tome decisões precipitadas sobre o que é o casamento em graça. Eu estou com calma para você entender e eu vou já entrar no assunto, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo? A graça de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado, ela está se expandindo, está sendo assustadora. A religião está assustada com o crescimento da graça, certo? E por essa razão eles procuram atacar. E eu estou sendo atacado muito esses últimos dias sobre essa questão da graça. E eu quero que vocês entendam, todos que estão assistindo essa mensagem, que devido ao crescimento da graça, está expandindo, muitos irmãos estão acordando, está migrando também da religião para o meio da graça, os falsetes da graça. Preste atenção, os falsetes da graça, que dizem que pregam a graça, mas não vivam a graça, certo? Então preste muito bem atenção no que eu estou falando. Nem todo mundo que prega a graça vive a graça. E a graça, dentro das Escrituras Sagradas em relação ao casamento,
Eu vou explanar hoje para você entender o que é graça no casamento. O que é casamento em graça. Eu não vou falar de um casamento judaico, de um casamento religioso, de um casamento civil. Eu vou pincelar, explicar ambas as partes o que significa casamento em graça. Só o que acontece? Ultimamente as pessoas estão me atacando no meu particular, no WhatsApp, no Messenger, e dizendo que nós que pregamos a graça, nós não precisamos fazer mais nada, que nós já estamos salvos, que pode prostituir, pode largar a esposa, casar com outra, pode fazer um monte de coisa. Isso é mentira. Se tem alguém pregando isso, isso não é graça. Isso é libertinagem. Então preste muito bem atenção. Tá bom, meus amados irmãos? Então vamos para o assunto. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 7. Eu aconselho a você pegar uma caneta e notar. Porque vai ser longa essa live. Assuntos polêmicos serão abordados aqui. Certo? Para não ficar dúvida nas pessoas. Porque os verdadeiros pregadores da graça pregam a graça com responsabilidade, com respeito, com gratidão para com o próximo. Então nós precisamos entender isso. Tem muita gente que migrou para a graça, que estão pregando uma graça falsa. E precisamos tomar cuidado com isso. Em todo lugar sempre tem aquele de má fé. Em todo lugar. No meio da corporação médica sempre tem o péssimo médico, o bom médico. No meio da polícia sempre tem o bom policial, o péssimo policial. Em todas as áreas. No meio da religião tem pessoas manipuladoras que pregam realmente porque eles amam fazer as coisas erradas. Mas ali dentro tem gente inocente no meio da religião. E no meio da graça tem os verdadeiros pregadores da graça que pregam a graça e vivem a graça. Mas tem os falsetes da graça que pregam uma graça disfarçada. Então vamos lá. Antes de entrar no assunto, o casamento em graça, se você precisa lembrar de alguma coisa, que eu vou fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo. Quem veio primeiro? Lá em Gênesis, quem veio primeiro? Foi o casamento ou foi o cartório? Quem veio primeiro? Foi casamento ou foi os papéis? Quem veio primeiro? Foi casamento ou foi as testemunhas? Quem veio primeiro? Foi o casamento? O que veio primeiro? Será que lá em Gênesis tinha papel? Será que lá em Gênesis tinha cartório? Será que lá em Gênesis já tinha testemunha ou só havia um casal lá? Então, o primeiro significado que nós precisamos entender. O problema é que muitas das vezes as pessoas quando vão pregar a graça de Cristo Jesus, não podemos, meus irmãos, pregar a graça pela emoção, pelo emocionalismo. Precisamos pregar a graça pela verdade, baseada nas Escrituras. Por isso que nós precisamos examinar as Escrituras. As Escrituras, presta atenção que eu vou falar, para não pegar a minha palavra. As Escrituras, elas são inspiradas por Deus. E o Evangelho da Graça, que é as 14 cartas do apóstolo Paulo, é revelação. É revelação. Então, a cada dia que nós examinamos as Escrituras, o Espírito Santo vai revelando as grandezas do verdadeiro Evangelho. Então, presta atenção. A palavra no original casamento, será que é esse hoje que a religião apresenta? Será que é o casamento verdadeiro para o Criador? É esse casamento civil que tem aí? Será que esse é o casamento verdadeiro para o Senhor? Então vamos lá. Eu vou falar algumas palavras aqui que alguns vão até se escandalizar. Mas se é para crescer em graça, se é para crescer em conhecimento, precisamos entender o que é casamento para não ficar perdido pregando uma falsa graça. Como aí tem irmão que me procura, que vocês ficam pregando aí, que pode se divorciar, que pode procurar outra mulher, outro homem. Meu irmão, nós não pregamos isso, nós pregamos a graça, o que é verdade, o que é amor. Então o que é a palavra casamento? Vamos lá. Existe uma palavra chamada casamento e existe acasalamento. Presta atenção, vou repetir de novo. Casamento e existe outra palavra que se chama acasalamento. Então vamos lá. Casamento, a palavra casamento, ela é atribuída a ser racionais. Vamos lá, anote aí na sua Bíblia. Casamento, ela é atribuída a ser racionais, a ser que raciocina.
casamento, essa palavra casamento, ela é atribuída a um homem e uma mulher. A palavra casamento, ela é atribuída a um homem e uma mulher. Dois seres que são a imagem, a semelhança do Criador, que raciocina, que pensa. Isso é a palavra casamento, certo? Vamos lá. Agora existe outra palavra que se chama acasalamento. Se você não sabe, vou explicar para você. A palavra acasalamento, ela é atribuída a seres que não raciocinam. A palavra acasalamento, ela é distribuída ou aderida a seres que não raciocinam. Então vamos lá, eu vou bem claro, devagar, porque quando eu começar a entrar na carta que o apóstolo Paulo escreve, você vai ver o bambu gemer, meu irmão, tá? É por isso que muita gente estão aí perdido sobre o que é casamento. Então vamos lá. A palavra acasalamento é atribuída a seres que não raciocinam. Vou dar 2 exemplos, mas tem diversos exemplos. Por exemplo, o cachorro é um ser animal que não raciocina. Eles não raciocinam, eles não pensam. Então, entre a raça canina, ao ato da relação, eu acho que você está entendendo. Não quero usar certas palavras porque eu estou em uma rede social, tem criança que pode estar assistindo essa mensagem, mas por código você vai pegar para entender, para quando você for pregar a graça, você pregue a verdadeira graça, a graça genuína, que tem base bíblica, para não ficar essa confusão. Porque a religião mudou o significado do que é a palavra casamento, e por isso é essa bagunça hoje que ninguém entende nada, certo? Então vamos lá. Então um animal, o cachorro, que ele é irracional, entre essa raça canina, existe acasalamento. Por que existe acasalamento? Porque não tem ato de fidelidade. Ele não raciocina para poder ser fiel, certo? Então o cachorro, se possível for, ele mantém relação até com a própria mãe. O galo mantém relação com diversas galinhas. Desculpa a expressão, mas eu tenho de falar isso. Para você entender, aqui é mocotó, meu irmão. Se você não quer conhecer a verdade da palavra, sai da live. Mas se você quiser, aperte nesse botão, compartilhe, comenta. Hoje não vai dar nem tempo de eu responder, tá entendendo? Não dá nem tempo de eu ir responder os comentários dos meus irmãos. Por quê? Porque vai ser forte essa mensagem, tá bom? Então, casamento, a palavra casamento, ela é atribuída somente a seres racionais, que raciocina. E para se manter uma base sobre o que é casamento, ela tem três bases para se manter um casamento. Qual é as 3 palavras para se manter um casamento? O primeiro, anote aí, porque você depois pode estar em dúvida e dizer coisas que eu não falei. Primeiro, fidelidade. Segundo, diálogo. E terceiro, compreensão. Todo casamento tem de ter um atributo chamado fidelidade. A fidelidade, ela é um atributo do Criador que também é fruto do Espírito Santo. Fidelidade, ela é um atributo do Criador que por sua vez é fruto do Espírito Santo. Então, fidelidade num casal que se casou, vou já explicar, vai chegar na origem a palavra casamento com mais explicação. A palavra casamento, ela precisa vir para se manter de pé. A palavra casamento, ela tem de ter fidelidade, diálogo entre o casal e compreensão. Se tiver fidelidade, o casamento vai bem. Se tiver um diálogo, uma conversa, quando as coisas quiser perder a direção, vai ter uma compreensão. Diálogo, fidelidade, diálogo e compreensão. Então preste atenção. Agora que eu vou entrar no texto. Quando o Criador disse para Adão e Eva, quando ele disse para Adão e Eva, ele não disse para o espírito e nem para o espírito de Adão e Eva. Ele disse para a formação adâmica, Adão e Eva. Ele disse: deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua mulher, ou a sua varoa, ou a sua esposa. Vamos com calma para você entender. Quando a palavra fala deixará pai e mãe e unirá-se a sua mulher,
o escritor Moisés está dizendo em Gênesis que unirá a sua mulher é unificar-se a sua carne, é unificar-se a sua costela. É isso, todos nós sabemos que a Eva, a matéria, ela foi saída da costela de Adão. Agora, vamos lá, crescer em graça e em conhecimento. Espírito não casa. Presta atenção. Espíritos não casam. Espírito não mantém sexo. Espírito não deseja. Quem deseja, quem mantém sexo e quem casa é matéria. Matéria. A matéria de Adão e a matéria de Eva é que se casaram. Então o que acontece? E une-se-á e ambos se tornarão uma só carne. Agora é que eu vou falar por código para você entender o mistério. Então o que acontece? Quando, eu vou até falar uma palavra hebraica. Quando o Adão coabitou com Eva, eles ambos se tornarão uma só carne. E dali nascerá uma só carne. Aqui que entra a questão. Não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Pode até existir ex-marido e ex-esposa. Mas não tem ex-pai, não tem ex-filho e não tem ex-mãe. Uma vez que é gerado uma criança no ventre de uma mulher, ali tem. Vou dar o exemplo do meu relacionamento. Entre eu e minha esposa, nós temos nosso filho chamado Adria Rodrigues. Nele tem o meu sangue e eu tenho o sangue da minha esposa. Ali uniu-se uma só carne. É nesse sentido que o Criador fala que o que Deus uniu, o homem não separa. O meu sangue não tem como sair do meu filho, o sangue da minha esposa não tem como sair do meu filho. Você já está entendendo o que é o casamento. Então esse casamento original do Criador não tem nada a ver com o casamento chamado civil. Esse casamento que tem hoje, que teve há muito tempo, que você vai em um cartório, que você paga pelos documentos, que você leva testemunha, que você assina. Esse casamento civil, ele é um casamento a qual você casa para cumprir as leis do seu país. É chamado de casamento civil, aonde que ali assegura os seus direitos. Talvez quando um morrer, quando alguém talvez pensar no divórcio, se separar, aí sim, o que vai acontecer? Aquele casamento civil, aquele documento que você pagou, que ali um dia você casou ali, entre aspas, né, no civil, que eles chamam isso de casamento. Isso não é casamento, não, isso é um contrato. É um contrato, certo? Beleza. Meu irmão, mas eu posso casar no civil? Eu posso fazer essa cerimônia no civil? Claro, não vejo nenhum problema de fazer ou não fazer. Porém, isso não acrescenta em nada na doutrina de Cristo. Isso não é o casamento de Cristo. Certo? E o religioso, pior ainda. Pior ainda. As pessoas pensam que a fidelidade está em uma aliança. Ah não, mas meu amigo, tem tanta gente que trai com aliança. Tem gente que pensa que por casar no civil o homem não vai trair, a mulher não vai trair. Não é isso, meu irmão. Casamento, vamos lá, casamento não é aliança, isso aqui não segura a fidelidade. Casamento não é papéis assinados em um cartório. Casamento não é você jurar diante de um homem e dizer que você vai ser fiel até a morte. Casamento é fidelidade, diálogo e compreensão. Quando o casal está passando por um momento difícil, se de fato tem fidelidade, tem amor, que é o dom supremo, precisa de uma conversa, de um diálogo para vir a compreensão. Agora que a gente vai entrar para Coríntios capítulo 7, versículo 1 em diante. Olha o conselho que o apóstolo gentil fala para aqueles que querem casar. Isso aqui é forte, meu irmão. Vamos lá. Olha o que diz. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Ora, quanto às coisas que escreveste, bem seria que o homem não tocasse em mulher. Olha, vamos lá. Vamos lá que muita coisa tem para rolar, meu irmão. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para os cristãos, para os gentios. Nós que pregamos a graça, nós falamos sempre que as 14 cartas do apóstolo Paulo
é onde nós devemos basear a doutrina do Cristo ressuscitado. E concordo. Então nós não vamos fugir. Correto? Esse papo de alguém dizer que você tem, não deu certo, larga e casa com outra. Cuidado, meu irmão, isso não é graça. Cuidado, isso não é graça. Tá bom? Vamos correr dentro das escrituras. Eu não estou dizendo aqui das mulheres que estão sendo espancadas aí. Um dia desse na internet, eu vi um vídeo, um pastor espancando uma irmã. Ela continua casada com esse monstro se quiser. Mas ela está respaldada. Porque lá na frente eu vou mostrar o texto bíblico. Agora, em um casamento, para se manter de pé, tem de ter amor. Tem de ter fidelidade. Tem de ter diálogo. Tem de ter compreensão. Então, o conselho que o apóstolo do gentil dá para aqueles que são solteiros é que não toque em mulher. E dentro das escrituras a gente vai examinar isso aqui. Uma irmã falou para mim, mas vocês não pregam sobre o casamento, vocês não pregam sobre o amor, vocês não pregam sobre a misericórdia. Meu irmão, tanto de mensagem que tem lá no meu canal no YouTube falando de amor, de casamento. O problema é que as pessoas não querem assistir, não querem examinar os escritos, querem seguir essas cegueiras espirituais aí, dizendo que Deus vai enviar o varão. Mas que coisa! Vamos lá. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. Esta palavra fornicação, em algumas traduções diz prostituição, certo? Mas elas são paralelas. Então presta atenção. Por que o apóstolo Paulo diz para não tocar em mulher? É bom seria que o homem não tocasse em mulher. Lá na frente eu vou explicar, por causa das atribulações, das diversidades da vida. Mas como poderia ocorrer o ser humano praticar a fornicação, o ato da prostituição? O que é a fornicação? É um sexo, presta atenção, é um sexo sem compromisso, certo? Então, para que não ocorra esse problema, que é uma obra da carne, que isso aqui é uma obra da carne, e aqui eu quero abrir um parente e dizer, meu irmão, fique certo disso. Vamos lá, vou te mostrar uma coisa aqui. Eu preciso ir rapidinho lá, deixa eu só marcar aqui, que eu preciso ir rapidinho lá em Gálatas. Eu preciso rapidinho de ir em Gálatas, porque eu preciso mostrar uma coisa aqui, que muitos irmãos, muitas das vezes não entendem. Até muitos, aqueles que ainda, claro que é a minoria, a maioria, os pregadores da graça, pregam com verdade, com pureza, doa quem doer, mostra o que está nas escrituras. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece em Gálatas, capítulo de número, vamos lá, Gálatas, capítulo de número 6, se não me falha a memória, ou é 5. Olha o que está dizendo aqui. Gálatas, vamos lá. Gálatas, capítulo 6. Deixa eu ver, vamos lá. Se não for, me perdoe, meu irmão, a gente vamos achar. Gálatas, vamos lá, vou achar aqui. Tá aqui, opa, achei, deixa eu ver se é esse aqui. Gálatas, capítulo de número... Calma que aqui tudo é ao vivo, tá, meu irmão? Aqui tudo é ao vivo. Vamos lá. Olha o que diz em Gálatas, capítulo de número 6. Porque a folha aqui tá colada e eu não consigo mostrar o capítulo pro meu irmão, pra minha irmã. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7, presta atenção, anote aí, anote, viu? Vai vendo, fazer que nem um amigo meu fala, vai vendo. Não, olha o que diz, em Gálatas capítulo de número 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Olha o que diz, né? Deus não se deixa escarnecer, né? Porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. E esse ceifará, essa colheita, ela é forte e é em vida. É forte. O versículo 8 diz assim, porque o que semeia na carne,
Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos lá. Está acontecendo muitas das vezes que alguns irmãos dizem assim, porque nós já estamos em graça, nós já pregamos a graça, nós já fomos salvos, nós já fomos eleitos, já fomos abençoados, já fomos predestinados. É verdade. É verdade. E eu louvo e engrandeço a Cristo que é verdade. É verdade. Mas aí tem alguns que usam a liberdade que Cristo nos libertou. Outra coisa que eu quero que você entenda. Cristo libertou nós, na verdade, libertou o povo de Israel, os judeus, da maldição da lei de Moisés. Nós não nascemos mais sobre a lei. Já nascemos sem a lei de Moisés. Nunca os gentios tiveram lei. Jesus libertou os judeus da lei de Moisés. Agora existe uma outra lei, meu irmão, que é aqui que muitos se perdem. Essa outra lei, ninguém escapa. Se chama lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. A lei da semeadura, de Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós não pregamos a carta do apóstolo Paulo, talvez você está assustado. Irmão, que é isso? Que é isso? Isso é graça? É graça, meu irmão. Está na carta do apóstolo Paulo, é graça. É graça. Nós que pregamos a graça, precisamos manter-se baseado na graça. Nós não podemos dar espaço para a religião estar nos acusando, não, irmão. O que tem de gente entrando no meu Messenger, no meu WhatsApp, acusando que está acontecendo algumas coisas no meio de alguns que se dizem ser da graça, que não é da graça, escandaliza aqueles que pregam a graça. E aí a religião pensa que todos os pregadores da graça é assim. E não é, meu irmão. Não é. Então a lei da semeadura, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, ela vale para qualquer ser humano que está aqui nesta terra. Para qualquer ser humano que é racional. A lei da semeadura, ninguém escapa. O que eu planto, eu vou colher. Quero colher coisas boas, planto coisas boas. Quero colher coisas ruins, planta coisas ruins. Só que de Deus não se zomba. Vou fazer aqui uma analogia e simplificar aqui esse texto. Observa, eu estava prestando atenção no milho. Você pega um caroço de milho, você vai e coloca em uma terra boa um caroço de milho. Você planta aquele milho ali. Você planta aquela semente. E aí você coloca um adubinho e você começa a irrigar. Quando nasce um pé de milho. No mínimo nasce um pé de milho. Só que no pé de milho nasceu 3 espigas. No único pé de milho nasceu 3 espigas. Eu estou te explicando a lei da semeadura. É isso que alguns pregadores da graça não estão entendendo. Acha que porque prega a graça, está salvo. Tem alguns que estão sim. Porque praticar as obras da carne, presta atenção, praticar as obras da carne, pode praticar, meu irmão. Se você for filho, o Senhor vai lá, dá-lhe uma chicotada, repreende o filho que o ama, traz de volta. Agora, se não for, ele trata como bastardo. Preste atenção na minha palavra. Não saia dessa live para você não tomar decisões precipitadas. Para depois dizer que eu estou falando coisas que não estão na Bíblia. Eu estou pregando a lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela vale tanto para grego como para judeu, para escravo, para livre, para gentio, para brasileiro, para argentino, para quem quer que seja, todo e qualquer ser humano. Plantou, vai colher. Ninguém escapa. Agora, a lei de Moisés, essa aí, eu louvo e engrandeço a Cristo, que nós estamos fora dela. Nós não estamos mais sobre ela. Nunca nem tivemos, porque o Cristo nos tirou, resgatou debaixo da maldição da lei de Moisés. Eu estou indo com calma. Então, o que acontece? Os pregadores da graça, nós que pregamos a graça, presta atenção que eu vou dizer aqui, nós que pregamos a graça, isso aqui é forte.
nós não praticamos o fruto do Espírito Santo para ser salvo, porque nós já fomos salvos. Nós praticamos o fruto do Espírito Santo porque nós já somos salvos. É inverter as colocações. Porque na lei de Moisés, você tinha de fazer algo, se sacrificar, campanha, dízimo, etc, etc, para ser salvo. Na graça, não. Nós fazemos algo bom porque nós já fomos salvos. E quem é salvo em Cristo Jesus, quem está no fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, que fala que o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, que é um dos atributos do casamento. Quem está no fruto do Espírito não está mais debaixo sobre da lei. Então, o problema é que tem gente que está pregando a graça. Eu posso trair a esposa. Se não der certo, eu posso me divorciar e casar com a outra. Porque estamos na graça. Eu já sou salvo mesmo. Meu irmão, toma cuidado. Não se torne a liberdade em Cristo na libertinagem. E Cristo está me usando para falar isso aqui. Eu sei que muitos não estão gostando. Não tem problema. O problema é que a mensagem está sendo anunciada e eu estou pregando a graça. Então vamos lá. Sobre o milho que eu estava explicando. Olha a lei da semeadura. Enquanto nós não entender isso, que é assim que se funciona, as coisas vão ficar ruins para o nosso lado. A gente quer plantar uma coisa e quer colher outra. Então, quando eu planto um caroço de milho, nasce um pé de milho. Do pé do milho, no mínimo, são 3 espigas que vem no pé de milho. Só que vou fazer aqui uma matemática aqui. Não vou fazer uma matemática exata, mas vou fazer uma matemática explanada para você entender o que eu quero dizer. Só que em cada espiga de milho, suponha aí que venha 100 caroços de milho. Então 100 caroços de milho, com mais 100, são 300 caroços de milho. Eu plantei um caroço de milho, nasceu um pé de milho. Porém, o pé de milho veio com 3 espigas. Cada uma delas tinha 100 caroços. Porém, são 3 espigas, logo dá 300 caroços. De um caroço que eu plantei de milho, eu colhi 300 caroços de milho. De uma infidelidade que eu plantei, eu colhi diversas infidelidades. E isso eu vou colher na carne. Mas se eu plantar uma fidelidade, olha que palavra maravilhosa. Se eu tiver errado, repreenda aí no comentário. Coloca aí, tá pregando heresia. Coloca aí, tá pregando heresia, né? Se eu estiver pregando heresia, pode mostrar aí. Então, presta atenção. Mas se eu planto uma fidelidade equivalente ao caroço de milho, nasce 3 espigas de milho, cada uma tem 100, dá 300 fidelidades. Deu para entender o que eu quero dizer? Essa lei da semeadura vale para qualquer um. Agora, olha o que diz em Gálatas. Vamos lá? Menina, tem muita coisa ainda para mostrar aqui. É muita coisa para mostrar aqui. Vamos já entender o verdadeiro casamento. Olha o que diz em Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 6, você já até sabe. Você que lê Bíblia já até sabe. O Cristo ele cumpre a lei de Moisés, ele tira a lei de Moisés sobre nós, tá? E coloca a lei dele. Cristo tem lei, meu irmão? Claro. Tá onde? No Antigo Pacto? Claro que não. Tá no Novo. Nas cartas do apóstolo Paulo. Gálatas 6, versículo 2, note aí. Aqui não vai dar de eu ler direito, porque o meu filho foi, deu uma rasgadinha aqui no canto da minha Bíblia. O meu filhinho, o Adri Rodrigues. Mas você depois abre lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que lá está dizendo a lei de Cristo. E olha qual é a lei de Cristo. Levai a carga de uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Então no casamento, meu irmão, meu irmão, se você não quer que a esposa seja infiel com você, não seja infiel com ela. Se você não quer que ela maltrate você, não maltrate a ela. Respeite, dê personalidade, caráter. O casamento, ele não vem feito. O casamento, ele é construído com fidelidade, diálogo e compreensão.
volto a frisar aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ficar num casamento atribulado, onde apanha todos os dias, onde é traída todos os dias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que está nas escrituras. Você continua num casamento desse atribulado, onde há muitas traições, pancada e etc., se você quiser. Certo? Eu estou dizendo que está nas escrituras. Eu sei que eu vou ser criticado. Não tem problema. O meu compromisso é com a palavra, é com as 14 cartas. A graça de Cristo Jesus. Hoje não está dando nem tempo de eu comentar isso com vocês. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, meu irmão, é porque 24 horas as pessoas estão vindo até mim e me cobrando. Que diz que tem alguns pregadores da graça que estão fazendo coisas indevidas que não condizem com a graça. E eu venho aqui para defender os verdadeiros pregadores da graça, que pregam a verdadeira graça, que respeita a esposa, que respeita o esposo, que vive o verdadeiro evangelho, que Cristo deixou, que é a liberdade e não a libertinagem. É só para ficar bem claro. Vamos lá. Vamos lá. Eita, Jesus, ainda tem muita coisa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom ficar-se como eu. Pelo incrível que pareça, o apóstolo Paulo, um homem solteiro, não era casado, e foi o que mais mostrou o exemplo na Bíblia como manter um relacionamento. Conselhos sobre casais. A religião já te ensina o contrário. E você que veio da religião, você sabe disso que eu vou falar agora para você. Você que veio da religião, quando você chegou lá e supostamente aceitou a Jesus, que não existe isso na Bíblia, existe converter-se a Jesus, ou se converter a Cristo, mas suponha que tem essa palavra. Você chegou lá no templo feito por mão de homem, aí lá você aceitou a Jesus, suponha que tem essa palavra, né? Vamos que vamos, né? Aí tá, aí o que vai acontecer? O teu pastor, e não o nosso pastor que é Cristo, diz assim, irmão, para você exercer cargo aqui na igreja, que não é igreja, você precisa se casar. E aí, você já tem 10, 15, 20 anos que vive com seu esposo, você respeita seu esposo, você respeita sua esposa, você é fiel, você faz as coisas tudo certinho, sem nem conhecer as escrituras você faz. Mas eles dizem que aquilo ali não é casamento. Ele disse não, que o casamento tem de ir lá no cartório, assinar papel e assinar e pagar. E eu não tô, pelo amor de Deus, não me entendam errado. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer esse casamento civil ou religioso. Isso não altera em nada, isso não é ato de fidelidade. Posso fazer? Claro que pode. Qualquer um, fica à vontade, certo? Mas o casamento, ele é baseado na fidelidade, no diálogo e na compreensão, certo? Aí eles dizem assim, lá no templo feito por mão de homem, meu irmão, minha irmã, você é casado? Você é casada? Aí a irmã fica meio que assustada. Ô irmão, não sou não. A irmã já mora com o esposo há 20 anos e disse que não é casada porque ficou com medo de um suposto pastor. Meu irmão, no ato que você manteve, o primeiro ato de amor, relações íntimas, que você a coabitou, ali você casou. Esse é o casamento original para o Criador. Lá em Gênesis não tinha cartório, não tinha papel, não tinha ninguém. Em que cartório foi que casou Abraão? Em que cartório casou Isaac? Em que cartório casou Jacó? Quer que eu fale mais algumas coisas? Casamento é fidelidade. É diálogo e compreensão. Precisa fazer isso nos dias atuais para poder entrar dinheiro lá no cartório? Faça, meu irmão. Fica à vontade. Não vejo nada de errado. Não vejo. Mas não vem me dizer que isso é o casamento do Criador, não. O Criador tem princípios. Fidelidade. É por isso que hoje as pessoas vivem com medo. Aí diz, meu irmão, para você fazer a obra, você tem de casar. E a irmã não está ainda bem resolvida no relacionamento, estão ali atribulados, a pancada, uma por cima da outra, confunde todas as coisas, vai lá e assina os papéis e traz testemunha e casa, né? Assinou aquele papel e com 30 dias depois já estão querendo fazer o divórcio. Por quê? E antes tinha paz no coração, mas eles entenderam que o casamento era um papel. E eu não estou pregando aqui contra o casamento civil,
Eu não estou pregando aqui contra o casamento religioso. Eu estou pregando aqui o verdadeiro casamento, que é a fidelidade, é diálogo e compreensão. O casamento civil é só para assegurar os teus direitos, meu irmão, os teus direitos, minha irmã. Esse casamento religioso é só para engrandecer homens que dizem que é o teu pai na fé. Só isso. Só que o apóstolo Paulo disse uma coisa aqui na Bíblia, que as mulheres casadas e os homens casados cuidem dos maridos e das esposas. E os solteiros e a solteira cuidem da obra de Deus. Mas a religião diz que tu tem de casar para cuidar das coisas de Deus. E aqui é que está o problema. Tem irmã que fica 24 horas dentro de um templo feito por mão de homem e não faz os deveres para o marido. Tem esposo que fica 24 horas dentro dos templos feitos por mão de homem, não tira um tempo para passear com a esposa, para conversar com a esposa, para dialogar com a esposa. Aí você deve estar vendo eu pregando assim, será que esse irmão vive tudo isso? Vocês vão ter a oportunidade de eu fazer uma live, eu e minha esposa aqui, e ela vai falar isso aqui. Na verdade, ela vai fazer uma live sozinha, porque se eu for fazer, alguém vai dizer, ele está manipulando ela para falar. Casamento é exemplo, meu irmão. Não adianta pregar uma graça fingida. Se você está bem no seu casamento, deseje que o seu próximo também tente estar no seu relacionamento também. Nada desse negócio, eu estou na graça eu posso, vou largar essa, qualquer briguinha lá que já vai se meter com outra, porque na graça eu posso tudo, o meu espírito já está salvo. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque o que a gente planta na carne, a gente colhe na carne. Na lei de Cristo, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, é carregar a carga de um dos outros. Se você não quer infidelidade sobre você, sobre mim, não deseja para o próximo. É por isso que a religião se aproveita. Faz com que um homem case sem querer, uma mulher case sem querer, só que diz para fazer a obra. E eu vou te provar nas escrituras agora. Eu vou te provar que é o contrário. Se você é solteiro, se você é solteira, é melhor que não toque em mulher. E faça a obra do Senhor. Mas se você é casado, é casada, cuide do marido e cuide da esposa. E eu vou te provar nas escrituras, dentro das cartas do apóstolo Paulo, a qual nós pregamos. Vai ser mocotó hoje, meu irmão. Não estamos nem no meio. Se eu não conseguir entregar essa mensagem toda hoje, amanhã a gente vai dar continuidade sobre esse assunto. E eu espero você, juntos, crescendo em graça e em conhecimento. Hoje o negócio vai... Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eita Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, diz assim: mas se não puder tocar-se, case-se. É melhor casar do que viver abrasando. Essa palavra abrasando ou abrasar é esquentar, ó. Esquentou minha mão. Isso é esquentar. Tá sentindo desejos carnais, tá? Então há um ato de compromisso com aquela pessoa que você ama, para não viver nas obras da carne, porque quem está nas obras da carne mostra que a lei ainda está sobre você. Mas os que estão no fruto do Espírito Santo não estão mais debaixo da lei. Isso é forte. Versículo de número 10 diz assim: todavia, aos casados, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Devagar para você ir notando. Para depois não dizer que eu estou pregando fora das escrituras, hein? Não tinha aparecido pregador para pregar isso aqui não, né? Isso aqui é doutrina, meu irmão. Como as outras também é doutrina. O que é doutrina? Doutrina não é vestir bem, não. Andar com a saiona lá nos pés, não. Todo empacotado mostrando que é santo, não. Doutrina é o verdadeiro evangelho. É a graça do Cristo ressuscitado. Doa a quem doer. E essa mensagem aqui é forte, mas ela edifica. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Vai vendo. Vai vendo. Tem gente que está deixando de reinar em vida, porque está pulando de galho em galho, achando que não vai colher. Cuidado com os caroços de milho, meu irmão. Controla os desejos carnais. Mantenha o casamento de pé no ato da fidelidade, diálogo e compreensão. Porque se eu plantar na carne, eu vou colher na carne. Se eu plantar no espírito, eu vou colher no espírito. De Deus não se zomba. Cuidado.
Não deixa alguns supostos. Ah, vou dizer novamente para ficar bem claro, porque alguém vai me perguntar depois. Ah, irmão, no meu casamento eu estou atribulada, meu marido me bate todo dia, ele me trai. Meu irmão, faça o que está no seu coração, eu não vou mandar você fazer nada. Você gosta de apanhar? Apanhe. Você gosta de ser traída? Que seja. Se você não gosta, sirva a Cristo, meu. Não era nem para ter entrado no relacionamento. Eu entrei no meu relacionamento, eu casei, mas eu já sabia que vinha as atribulações da vida. O trabalho, a fadiga, correr para honrar os compromissos, para pagar as contas, para manter esposa, os filhos. Eu já sabia disso. Por isso que o apóstolo Paulo fala para não tocar em mulher, melhor que fique solteiro. Fique como ele, por quê? Para não ter as atribulações, as adversidades da vida. Porque tem gente que hoje está vivendo sufocado em um relacionamento de aparência porque não sabe separar as coisas. Casou e quer estar enfiado dentro de igreja feita por mão de homem. Meu irmão, não é por aí. Então me prova, meu irmão, que é o contrário. Então vamos lá. Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33 e 34. Olha o que diz aqui. Preste muito bem atenção. Anote. Pega uma canetinha e anote, ó. E assista essa live até o final. Para depois não dizer que eu estou inventando aqui. Lá no sistema religioso, lá na religião, eles montam um texto e não te dão capítulos e versículos para examinar. Aqui eu te dou um conselho de examinar. Aqui eu vou derribar por terra mais uma tese da religião. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 33, diz assim: mas aos que é casado, ó, anote. Mas aos que é casado, cuida das coisas do mundo, em como lhe há de agradar a mulher. Ei, você que é casado, casou? Agora é cuidar da esposa. É cuidar quando fala as coisas do mundo, é das atividades nesse mundo que a gente tem aqui. Trabalhar para colocar o pão dentro de casa. Vestir a esposa de uma forma corretamente. Pagar as contas, honrar os compromissos. Botar o alimento dentro de casa. É o cabeça. Visionário. Cuide da esposa com amor, com carinho, com respeito, com fidelidade, com diálogo e com compreensão. Que aí a graça que você vai pregar vai valer a pena. As pessoas vão acreditar quando tu abrir as escrituras. Quando eu comecei era só eu e minha esposa. E eu não estou falando isso aqui para me engrandecer. Hoje tem mais de 18 pessoas que abraçam essa graça. Mas 24 horas eles estão me observando. Vou para o meu trabalho, estão me olhando por debaixo do olho para ver onde que eu vou falhar. Posso falhar? Claro que posso. Estou sujeito a errar? Claro que estou sujeito a errar. Mas eu não sinto prazer em errar. Posso errar? Claro que posso. O Senhor vai me disciplinar? Vai me corrigir? Vai, porque Ele me ama como Ele ama você também. Agora, se você não for eleito, eleita, Ele não está nem preocupado. Agora, sabe aonde é que a gente entende que a gente é um eleito? É quando eu e quando você fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo nos cobra, dá um remorso no nosso coração, e a gente, enquanto não vai com o irmão, com a irmã pedir perdão, a gente não tem paz. Esse é o sintoma de pessoas eleitas. Mas pessoas que dizem que estão pregando a graça, praticam as obras da carne todos os dias, e o Espírito Santo não acusa, reveja os conceitos, se de fato é um eleito. Porque nós não praticamos o fruto do Espírito Santo para ser salvo. Não. Nós praticamos o fruto do Espírito Santo porque nós já fomos salvos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, que o teu pastor da religião nunca te mostrou isso aqui. Por que ele nunca mostrou? Porque ele quer que tu vá limpar banco, que tu vá varrer um templo feito por mão de homem, ele vai passear com a esposa. Aí você não tem tempo. Você não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para passear com a sua esposa, não consegue falar uma palavra de amor para sua esposa, porque chega do trabalho cansado, atarefado. Ah, se eu não for para a casa de Deus, Deus vai pesar a mão sobre mim. Meu irmão, você é a casa de Deus. Cuida da sua esposa, meu irmão. Você casou. Se você quisesse ficar enfiado dentro dessas coisas aí, para que casou? Para que casou? Porque aos casados, cuida.
das coisas do mundo para com que agrade a esposa. Aí a esposa deve estar sorrindo. Eita, pancada, eu estou gostando. Pois o 34 agora vai falar para você que está assistindo. 1 Coríntios, capítulo 7, 34 diz assim: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A diferença entre a mulher casada e a virgem. Diz assim: a solteira cuide das coisas do Senhor. Quem que cuida das coisas do Senhor? É a solteira ou é a casada? E por que o pastor diz que tu tem que casar para cuidar das coisas do Senhor? Aí diz que nós somos hereja. É que nós pregamos heresias. Nós, pregadores da graça, que pregamos mentira. Mostrando nessa escritura. Muitos casais se separaram. Foram a pique. Porque a esposa ficava fundada 24 horas dentro desses tempos feitos por mão de homem. Nem atenção tinha para o marido. Marido chegava do trabalho, nem comida tinha. E quem cuida das coisas do Senhor é a solteira, não é a casada. Vou ler de novo, talvez você... Não, irmão, deve estar lendo outra Bíblia. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34, diz assim: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como lhe há de agradar o marido. Como o tempo já foi, meu irmão, vou ficar bem aqui. Amanhã, nós vamos continuar lá em Efésios, que vai falar sobre agora o homem. Vai apanhar muito amanhã, varão. Lá está dizendo que a mulher seja submissa ao vosso marido. E o vosso marido, amais a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Eu vou ver se de fato, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos amando a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Tá bom, meus amados irmãos? Vou finalizar aqui essa mensagem. Amanhã vamos continuar. Eu disse que esse assunto seria longo. Eu pensei que eu iria conseguir concluir. Mas para ficar uma lacuna e os irmãos não entenderem, eu preferi ir devagar para entender o que é o verdadeiro casamento. Casamento, fidelidade, diálogo e compreensão. Esse é o casamento. Não adianta ter uma aliança no dedo e não ter fidelidade. Não adianta. Por isso que tem muitos casais que não conseguem ser felizes, porque em vez de cuidar da esposa e a esposa cuidar do marido, eles estão enfiados aí fazendo a obra. Fazendo a obra? Que obra? Em João capítulo 6, versículo 29, a obra não é crer naquele que vos enviou? Que obra? Aí você vai lá, deixa seu marido em casa, deixa sua esposa em casa, diz que vai para o culto, buscar o Senhor, e o Senhor está na tua vida. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo. E aí tá essa separação maluca aí. Essa mensagem vai ser finalizada aqui. Reflita e pensa bem. Eu sei que alguns não gostou. Porque a sã doutrina é isso mesmo. E eu fiz questão de pregar dentro das cartas do apóstolo Paulo. E amanhã a gente vai continuar para fechar essa linha de raciocínio. Então você que pensa que só porque está em graça, você pode sair praticando as obras da carne aí à torta e à direito, ser infiel para a esposa, ser infiel para o esposo, e tudo está bem porque o espírito já foi salvo? Parabéns! O espírito foi salvo? Beleza. Só que vai colher tudo na carne. E não queira, meu irmão. Essa colheita, a lei de Moisés, Jesus já aboliu. Mas a lei da semeadura ele não tirou. É incrível, né? Graça e paz. E até a próxima mensagem.